Governador, muito bem-vindo ao PT e ao Jornal PT Brasil de hoje. É um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu. Um bom dia a vocês. E eu estava sintonizado aí na entrevista do Lula com as rádios do Paraná. Muito interessante. O Lula mostrou que não é um sectário, que é um sujeito aberto e é o candidato ideal do Brasil. Eu diria que ele não é nem o candidato do PT. Ele é candidato desse movimento de recuperação do Brasil. É o candidato ideal para um governo de transição do Brasil, a restituição da soberania, a dignidade do trabalho, a política de emprego, a política de desenvolvimento sustentável. O Lula não colocou verdades, mas mostrou a sua absoluta abertura. E o fundamental é que, no momento da convenção, nós tenhamos um programa para o Brasil, um programa sem ousadias insustentáveis e sem a covardia de alianças com a direita, com o pretexto do medo do fascismo, essa coisa toda, que é o espantalho para puxar o PT e o Lula para uma posição que não é a posição desejada pelo Brasil. O Lula é a luz no fim do túnel. E eu insisto em dizer que é candidato do movimento, porque todos os brasileiros que estejam conscientes da barbaridade que tem sido esse governo liberal, esta falta de identidade dos governantes com o povo, falta de fraternidade, falta de amor que o Lula tem de sobra, principalmente a identidade, e uma noção clara de que foi derrubado, não por alguns pecados que todos os governos têm e que o próprio Brasil tinha, com a corrupção encaixada na política brasileira, mas ele foi derrubado pelo intriguismo, para tomarem da gente a Petrobras, a água, a soberania e nos colocarem como foi a África na época da colonização inglesa. Um país totalmente subordinado, sem emprego, sem dignidade. O Lula é a luz no fim do túnel. Todo mundo devia entender isso. Não é o candidato de um partido, é o candidato do movimento, é a esperança de mudança do Brasil. Queria aproveitar essa sua fala para comentar uma fala sua no momento da sua filiação. O senhor defendeu um movimento que modifique, abre aspas, essa realidade submissa do Brasil, fecha aspas. Como e por que o Brasil tem adotado essa postura submissa, governador? Desde 1980, nós estávamos numa posição privilegiada no mundo. O Brasil produzia industrialmente mais do que os tigres asiáticos. A Malásia, a Tailândia, a Coreia do Sul e a China. Hoje nós não produzimos 9% do que eles produzem. E isso foi devido ao engajamento do Brasil na Guerra Fria, na tentativa da implantação do sistema globalizado. Banco Central único no mundo, hegemonia absoluta da geopolítica dos Estados Unidos. E aqui eu quero fazer um parênteses. A geopolítica não é a do povo americano, porque os Estados Unidos está dominado pelo capital rentista, monopolista, hegemônico no planeta. Então nós temos que escapar disso. E a oportunidade surge agora, e isso aumenta a esperança que eu tenho no governo do Lula, com esse conflito entre a Rússia e os Estados Unidos, onde a Ucrânia é uma massa de manobra. O sistema está em jogo. Está no momento do Brasil colocar o seu projeto nacional, o seu processo civilizatório ter continuidade e acabar com esse liberalismo que não tem nenhuma preocupação com as pessoas. Na linha do Papa Francisco, não se pode servir a Deus e a Mamon. E Mamon é uma palavra hebraica que significa dinheiro. O dinheiro não pode comandar o mundo e se sobrepor à felicidade das pessoas. Eu acho que esta oportunidade surge com esse governo de transição. Eu acho fundamental a gente não alimentar a ilusão de que o Lula fará uma revolução no Brasil no próximo mandato. Não. Com a experiência adquirida, com o que ele aprendeu e refletiu na época em que esteve preso, ele será a ferramenta para um governo de transição, de abertura, de liberdade da comunicação, de grande discussão política e de avanço do Brasil.
Nós precisamos disso nesse momento. Agora, o que o Lula deixou claro é que as divergências que eu tive com o PT eram divergências de um companheiro. E companheiros são aqueles que, sentados à mesma mesa, repartem o pão. O pão farto e doce dos bons momentos e o pão amargo e parco dos momentos difíceis. Foi o que ele disse. Muitas vezes merecia os puxões de orelha do Requião. Eu sempre fui um crítico positivo. Eu nunca suportei o Meirelles na Fazenda. Eu nunca suportei o Joaquim Levy. E fico indignado com o Nelson Barbosa, que propôs a independência do Banco Central no governo da Dilma e hoje, novamente, que acabou sendo aprovado pelo Congresso Nacional. Eu acho que essas coisas têm que ser discutidas. Eu, por exemplo, acho que o empresário brasileiro tem que ser respeitado. Eu, quando fui governador, eu reduzi a zero o imposto do microempresário, imposto estadual. E do médio empresário, de 18% eu baixei para 2,5%. Naquela crise de 2008, 2009, eu reduzi o imposto de 105 mil itens, aquilo que a gente chama de bem de consumo salário, aquilo que você compra para manter a sua família. E fui até a linha branca, mais simples, geladeiras e fogões e tudo mais, para enfrentar a crise que o mundo vivia. Agora, esse pessoal do liberalismo econômico não tem nenhuma preocupação com as pessoas. Liberdade de empreendimento é crucial para o desenvolvimento do país. Mas os monopólios de água, de energia elétrica, de petróleo, têm que estar na mão do Estado. Você sabe que a Petrobras era responsável por 80% dos investimentos feitos no país até muito pouco tempo atrás? E agora ela está dando lucros extraordinários com a subida do preço da gasolina e mandando isso para os acionistas na Bolsa de Nova York? O Lula tem razão, nós temos que dar um jeito nisso. Agora, eu me contento e fico satisfeito com a moderação do discurso do Lula nesses assuntos. Porque, minha amiga, nós só vamos poder avançar na medida que a consciência popular, a inteligência do povo a respeito da economia, a respeito das relações internacionais, da inserção do Brasil no mundo hoje, ficarem claras para o nosso eleitor. Nós temos que levantar a consciência popular, porque não vai bastar só ter uma bancada afinada. Nós precisamos ter o povo afinado com as mudanças que o Brasil precisa. Liberdade de organização partidária, as fundações discutindo e o Brasil avançando nesse processo civilizatório que foi interrompido pela boçalidade do liberalismo econômico e por esse circo em que o Brasil se transformou, tendo como chefe e animador do picadeiro o Bolsonaro, mas governando o Guedes a serviço do capital financeiro e da concentração da renda. Requião, já que a gente começou a falar de Petrobras, a gente tem aqui uma questão que as pessoas gostam muito de falar que tem que vender, que a empresa, né, e o petróleo em breve não vão valer muita coisa, desmerecendo mesmo a importância, né, da Petrobras para o nosso cenário. Qual é a importância do petróleo e da estatal da Petrobras para um projeto de soberania nacional? É absoluta. O petróleo nos próximos 100 anos vai continuar sendo o sangue que movimenta o coração do desenvolvimento do planeta Terra. Você veja hoje, os Estados Unidos que queriam ocupar a Venezuela, que induziram o Bolsonaro a provocar um atrito com o Maduro e a Venezuela, hoje fizeram um acordo com a Venezuela para poder aproveitar um pouco desse lençol petrolífero venezuelano, que, se não me engano, é o maior do mundo hoje. Então, o petróleo ainda é o sangue que faz funcionar o motor do planeta Terra. O petróleo é essencial. Eu, pessoalmente, acho que a Petrobras não devia ter nem sócio privado. Hoje, nós temos, se não me engano, 63,6% das ações da Petrobras, não as ordinárias, mas das ações de uma maneira geral, na mão do capital financeiro. Isso é horrível. O capital financeiro não pode comandar o mundo. O pessoal fala a tributação. Não é possível que, de repente, o petróleo que sai do solo brasileiro seja apropriado por interesses que não são os do Brasil. Não, os sócios, esse imbecil do Luna,
me perdoa o termo, eu tinha até um respeito por ele trabalhou direitinho aqui na Itaipu, dizer que a Petrobras é dos acionistas. Não é possível que o Brasil tenha um general dessa qualidade. Não chegam aos pés dos generais da ditadura. O Geisel era autoritário, mas era nacionalista. Reforçou a Petrobras, a Vale do Rio Doce, criou a Escola de Engenharia do Exército. Esses caras são completamente vazios. Parece que eles não se identificam com o país que vivem. Naquela linha do Miguel Arraes. É uma burguesia que não tem identidade com o povo brasileiro, não tem nada a ver com o nosso drama de vida, com a dificuldade de emprego e de salário. E o Lula, com essa abertura que ele coloca, é a luz no fim do túnel para todos os brasileiros patriotas. Ontem nós assistimos, né, a desistência do Adriano Pires de assumir a presidência da Petrobras. Mas só o fato do Bolsonaro, né, ter tentado colocar um lobista ligado às empresas de petróleo e gás estrangeiras já diz muito sobre os planos dele sobre a Petrobras, não é verdade? Não só isso. Todo o conselho da Petrobras é feito de pessoas que ligadas ou com essa visão liberal do mercado. Você veja, eu acho que o petróleo ele foi atingido pelo Fernando Henrique, que acabou com o monopólio. Depois veio aquele deputado que propôs a partilha, aprovaram a partilha. E daí a partilha garantia 30% de todos os postos para a Petrobras, e a Petrobras era a operadora única do sistema. O que significa? Que não ia ter um poço em alto mar e sem nenhum controle da vazão. A Petrobras é que tinha que operar aquilo. E a Dilma ainda colocou aquele R$ 1 trilhão para a educação e para a saúde que gravava a indústria petrolífera. Eu acho que aí já foi um erro também, porque quem é que estabelece a concessão absoluta para empresas estrangeiras? Um país africano sem tecnologia, sem condições materiais e financeiras de extrair o petróleo e refinar, cede para uma grande petroleira e tributa pesadamente para utilizar, através do tributo, os recursos do desenvolvimento do país. Não é o caso no Brasil. Nós aqui descobrimos o sistema de poços profundos no pré-sal. Aquilo, não, na minha opinião, foi um erro. Foi concessão atrás de concessão. A quebra do monopólio, a partilha, depois o projeto do Serra. Mas o Temer assume logo depois e acaba com esse trilhão, exonera do pagamento desses tributos. É um verdadeiro absurdo. Na minha opinião, a Petrobras era essencial para a retomada do desenvolvimento, responsável por 80% dos investimentos no Brasil. Agora, hoje, nós temos também o orçamento modificado, a liberdade de fazer o que os Estados Unidos faz, que a China faz, de emitir moeda para o desenvolvimento, para a geração de emprego e tudo mais. Eu acho que temos esse caminho, mas sem o controle do Brasil pela Petrobras, o Brasil não será mais nosso. É o controle do Brasil e colocar freio e bridão no capital financeiro que hoje comanda o Banco Central. É a minha visão desse processo. Sem o que nós vamos continuar sendo o que deseja a direitona do Brasil e do mundo. Um país que vai conter a revolta popular com políticas compensatórias. Um pouco de benefício aqui, outro pouquinho ali, para o povo não se revoltar. Mas não podemos imaginar que da noite para o dia o meu sonho de pátria, de Brasil, se realize. Nós teremos um governo de transição para a democracia. Investimentos pesados no aumento do nível da consciência popular. Nós estamos batendo um papo aqui. Teremos aí uma audiência qualificada. Mas logo mais chega a Globo dizendo que o certo é a PPI, a paridade internacional do preço do petróleo, que a Petrobras é uma empresa de mercado. Como aqui no Paraná, esses caras estão dizendo. Diz que a Copel é uma empresa de mercado, não é uma empresa de assistência social, não é uma empresa de política social. Esses caras são doidos. O liberalismo econômico no Paraná é tão funesto quanto o federal. E a desqualificação do governo é fantástica. É padrão Bolsonaro.
Bolsonaro, ele é um animador, né, de picadeiro, hoje você repetiu isso também aqui, e que em 2022 não se trata só de derrotar o Bolsonaro, mas de derrotar todos aqueles que se beneficiam deste governo. Quem são os inimigos do Brasil hoje? O capital financeiro é o inimigo principal. O capital que não é produtivo é o capital vadio. É o capital que não produz um bem econômico necessário à nossa vida em sociedade. É o capital que não gera empregos, que vive da ciranda financeira, dos investimentos monopolísticos. É na linha do que diz o Papa Francisco. O capital financeiro, esse sistema globalizante proposto pelo capital financeiro a partir do domínio que eles têm sobre os Estados Unidos, é o inimigo do mundo. Eu estou na linha do Papa Francisco. O imperialismo tem que ser quebrado. Nós precisamos de um projeto de desenvolvimento. E temos que reconhecer as dificuldades que a China tem com 1,5 bilhão de habitantes, as dificuldades que tem a Europa unificada, a dificuldade que tem os Estados Unidos, que está regredindo e provocando sem tetos em cada cidade, um movimento desesperado. Eles devem ter os seus projetos, mas nós, com o nosso, podemos conversar com o mundo em favor do Brasil. Senão, nós seremos caudatários das políticas de países militarmente e economicamente mais fortes que o nosso. Fala agora justamente dessas populações mais vulneráveis, né? Porque além do preço da gasolina, do gás de cozinha, do diesel, o povo sofre com a inflação, né? A queda de renda, fome, desemprego ou também o subemprego. Eu queria que o senhor explicasse como essa falta de soberania, né, essa submissão do país também provocam esse quadro de massacre da população. A inflação brasileira hoje é mais dos preços administrados pelo governo. Estão privatizando tudo. Os preços vão se elevando. Aqui no Paraná, o preço da energia elétrica é um escândalo, desnecessariamente. A nossa companhia de energia elétrica não tem um investimento novo. A nossa companhia de água, dizem eles, é no mercado AAA, mas está cobrando um verdadeiro absurdo, não tem investimento e manda lucro para fora. Lucro desses fundos de investimento, onde aplicam pessoas que não sabem nem onde fica o Paraná. Aplicam num fundo na Bolsa de Nova York e querem o quê? Querem aumentar os seus dividendos. Não estão se incomodando se a indústria do Paraná está pagando preço absurdo pela energia, se as famílias não têm a comodidade de uma energia boa e barata nas suas residências. A nossa Copel aqui foi fundada em 54 pelo então governador Bento Munhoz da Rocha, para oferecer energia de qualidade em todo o território estadual e com preços módicos. Agora dizem, não, é do mercado, é uma empresa do mercado. São ignorantes, desqualificados. É um troço terrível. E foi produto da nova política. É o que eles dizem, não, nós temos que mudar a política. Olha, eu quando quis ser prefeito de Curitiba, eu fui fazer um curso de urbanismo na Fundação Getúlio Vargas. Depois eu pus uma mochila nas costas e fui visitar as cidades mais bem administradas do mundo. Bolonha e Ferrara, na Itália, a cidade Sória, a primeira cidade linear do mundo, as New Towns, as novas cidades do pós-guerra na Inglaterra. Fui ver o que havia de inovação nesse processo, me preparei para isso. Mas você coloca no poder pessoas absolutamente jejunas de conhecimento, apedeutas, né? Sem conhecimento de nada, porque são jovens. É a mudança, é a modernização. A modernização, como dizem eles. E o desastre é esse. O desastre é do governo do Bolsonaro, o desastre é desse Congresso Nacional, totalmente incapaz de pensar. O desastre é a política do Paraná, que esqueceu que existe povo, mas oferece hoje 17 bilhões de reais de isenção para firmas multinacionais em sigilo fiscal. Dizem eles que não pode dizer de quem eles não estão cobrando. Para você ter uma ideia do que é 17 bilhões, no Paraná, há 7 anos não há reajuste do salário do funcionalismo, dos professores, dos policiais e do quadro geral, que ganha pouquinho. Se desse a compensação desses 7 anos, seria mais ou menos 30%.
Isso custaria 4 bilhões e 600. Mas nós estamos dando de exoneração fiscal, de isenção, 17 bilhões para as empresas multinacionais. Percebe você que esse pessoal não tem nada na cabeça? Eles pensam no Estado pequeno e nas grandes negociatas. Porque é evidente que esta concessão deve ter compensação para algumas pessoas. Aquela imoralidade do pichuleco, da comissão, do caixa 2 das campanhas eleitorais. E é isso que a gente tem que combater. Esta é a velha política, feita pela meninada nova, pelos novos políticos que entraram nesse processo em função de se apresentarem como novidade, sem ter rigorosamente nada dentro da cabeça. No nosso governo aqui no Paraná, nós tínhamos 320 programas sociais, 320 programas a favor da população. O atual governo não tem nenhum. O programa deles é vender empresa pública. Em Paraná, eu queria que você falou bastante como você enxerga, né? Temos um inimigo em comum aí no Brasil e no Paraná, que é esse neoliberalismo nefasto, mas eu queria que você apontasse outras situações também. O que precisa mudar no Estado, na sua opinião? Mudar o governo e a visão. Nós precisamos de um governo que tenha identidade com o povo, que veja as pessoas com fraternidade, que ame a população. E começar com políticas pesadas de emprego. Eu, por exemplo, eu sou pré-candidato, nem candidato eu sou ainda. Se eu chegar ao governo do Estado, eu coloco imediatamente as empresas estatais de água e de energia elétrica a serviço da população. Quando eu fui governador, naquela crise de 2008, 2009, eu fui governador 2 vezes em seguida, eu congelei por 8 anos as tarifas de água e de energia elétrica, com o preço mais baixo do Brasil. O Requião pretendia quebrar as empresas. Paralelamente a isso, em função do monopólio que essas empresas têm, e por isso são altamente lucrativas, eu construí 2 usinas hidrelétricas de bom porte e estendi o sistema de saneamento do litoral para o interior do Paraná. Era o famoso subsídio cruzado que os militares inventaram. O que significa isso? Numa cidade como Curitiba, em função da escala, do número enorme de residências e estabelecimentos atingidos pelo saneamento e pela água tratada, nós temos lucro, o lucro de escala. Uma parte desse lucro, embora a cidade pague preços módicos, possa pagar preços módicos, é utilizada para estender o tratamento de esgoto numa cidade que não tem a mesma densidade populacional. Esta era a ideia dos militares do subsídio cruzado. Uma ideia excelente. Até isso estão acabando, estão querendo privatizar em cada município o serviço de água a ser gerenciado por uma empresa. E a empresa terá como única preocupação o lucro dos seus acionistas e não o benefício da população. Então, nós vemos erros nessa tese do liberalismo econômico profundos, equívocos absolutos. Nós temos que mudar isso tudo e restabelecer a primazia do interesse das pessoas e das nossas empresas. Eu dizia, quando era governador, que nenhuma empresa estrangeira no Paraná teria um benefício que não pudesse ser dado igualmente para uma empresa nacional. Vou te dar um exemplo. Hoje, se você abrir uma fábrica de refrigerante numa periferia de uma cidade nossa, você vai pagar impostos brutais. A Ambev praticamente não paga imposto para produzir cerveja no Paraná. É um horror isso. É o impedimento do crescimento da nossa vontade empresarial, da nossa capacidade de iniciativa. É um governo ruim. É o pequeno governo financiado por interesses econômicos que se dedica a grandes negócios. E o povo nunca estará incluído nesses negócios. Obrigada, Requião, pela sua presença, sua participação aqui na nossa estreia, que estreia hoje, o Jornal PT Brasil. Eu espero poder contar com você aqui mais vezes. Bom dia e até a próxima. Bom dia a você, e a gente tem que ter bem presente que o Lula é candidato hoje de um movimento pela reconstrução do Brasil. Claro que o Lula deve ter defeitos do seu governo também, como o meu também. Nós não somos perfeitos, mas o Lula é esperança pelo que aprendeu, pela experiência de governo
e a esperança contra essa escuridão do liberalismo econômico, que trata as pessoas como se fossem objetos, máquinas a serviço da produção, sem direito à aposentadoria, sem direito à saúde. Hoje você sabe que um menino desse que entrega os apps não é nem dono da própria motocicleta. Ele não é dono de nada, ele não tem férias, não tem 13º, não tem apoio de saúde, ele não tem aposentadoria, ele não tem nada. Isso é escravidão absoluta. A gente tem que enfrentar esse problema. A aposentadoria foi criada na Alemanha pelo Bismarck, porque o número de trabalhadores crescia tanto e só tinham como único capital a sua força de trabalho. Envelheciam e não tinham como sobreviver. Então, o Bismarck foi advertido por um filósofo alemão que chamava-se Joachim Schachter, que dizia o seguinte: os trabalhadores, com a evolução dos meios de comércio e de indústria, estão aumentando em número e eles vão derrubar a burguesia. O Bismarck disse o seguinte: não, eu quero a reunificação da Alemanha e vou viabilizar o sustento dos trabalhadores através da aposentadoria tripartite. O Estado, o empregador e o trabalhador contribuindo para um fundo. Até isso que o Bismarck criou no início do século passado, acabaram no Brasil. Nós estamos numa posição horrível. E a contraposição a isto é o Lula, a sua identidade com o povo, a sua vida e a sua sensibilidade. Não tenho dúvida disso e fica aqui o meu apelo. Se vocês não gostam do PT, problema de vocês, mas gostem um pouco do Brasil e apoiem a candidatura que nos abre uma perspectiva de luz nessa escuridão que vivemos.